Olá para você, seguidor do Jornal Diário dos Campos. Hoje nós vamos falar sobre a reabertura do Museu Campos Gerais, um museu muito importante para contar a história de Ponta Grossa e região. Para isso nós trouxemos como convidado o Newton C. Chaves, que é o diretor do museu, e o Rafael Schweiner, que é o diretor de acervo. Eles vão contar para nós sobre toda a estrutura que o museu readecou e as novidades que ele vai trazer agora para a população. Bom dia, Newton. Bom dia, Rafael. Primeiramente, obrigada pela participação aqui conosco no Jornal Diário dos Campos. Gostaria que você comentasse com nós, durante esses 4 meses que o museu ficou fechado, que tipo de readequações ele passou para receber a população? Então, primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês. O Diário dos Campos é um jornal tradicional que, de certa forma, faz parte da própria história do museu. Então, isso é muito bacana de falar. Nós reestruturamos o museu fisicamente nesses últimos 4 meses, refizemos todas as exposições, estamos trazendo uma exposição importante do Orlando Azevedo, que é um fotógrafo conhecido no mundo todo, que é a principal exposição da reabertura do museu. E mais do que isso, pensamos também na mudança do próprio sentido, do próprio conceito do museu. A partir de agora, o museu vai ter uma série de programações voltadas tanto para um pessoal mais técnico quanto para o público em geral, atividades culturais relacionadas a cinema, música, literatura e assim por diante. Nossa ideia é fazer com que que o museu passe a ter uma dinâmica maior do que ele tinha até então. Entendi. Com relação a essa questão das exposições, Rafael, conta para nós, de onde surgiu a ideia de trazer algumas exposições importantes e como que foi esse processo aí de reorganização? Sim, a nossa ideia é que o museu ele precisa se reinserir num circuito de museus e de exposições. Então a gente adotou um outro conceito de discografia, por assim dizer, para tornar ele mais atrativo. O museu ele precisa encantar as pessoas que estão indo pela primeira vez. Ele está funcionando, ele está reabrindo ali na sede do antigo Banestado, digamos assim, a sede contemporânea, como a gente gosta de chamar, mas ele também precisa encantar quem já conhece aquela sede, foi, viu e vai agora ver alguma coisa diferente. Então esses dois tipos de público eles vão sair com alguma surpresa em função dessa remodelação do espaço das exposições. A gente está dividindo o nosso salão principal do museu em 3 exposições principais, sendo que o salão principal vai receber uma exposição de fotografias sobre o estado do Paraná, a partir dessa obra consolidada do Orlando Azevedo, que é um dos principais fotógrafos do país e também de renome internacional. Então, tudo isso é para gerar visitação, por um lado, porque o museu também ele precisa de visitação, ele precisa se justificar enquanto equipamento público, fazer circular diferentes perfis de público, mas ele também é gerador de conhecimento, Ele é um museu universitário e essas exposições, hora ou outra, elas se desdobram em pesquisa ou elas são geradas a partir de pesquisas. Essas interações também fazem parte do nosso repertório, digamos assim, de exposições. Falando nessa questão das exposições, tem uma exposição muito importante também que é a do Hugo dos Reis, É um jornalista que, inclusive, consolidou o jornalismo no Jornal Diário dos Campos desde 1908. E o Newton vai contar para nós também como que foi essa ideia de trazer a exposição do Hugo dos Reis para o museu. Bom, aí entra muito de um desejo pessoal meu, porque eu estudo o Hugo Reis há quase 30 anos. E nós temos uma série de objetos e documentos, inclusive produzidos pelo próprio Hugo, que a família me enviou há algum tempo atrás. E a homenagem ao Hugo é pela importância que ele teve em Ponta Grossa. Ele viveu na cidade por cerca de 15 anos, no começo do século passado, e ele teve uma atuação destacada no jornalismo. Foi ele que traz o espiritismo para Ponta Grossa, ele é um dos fundadores da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Ele participa da fundação do Centro Comércio e Indústria, que hoje é a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa. Ele liderou a greve de 1917, que é a primeira greve geral no Brasil. Ele liderou essa greve em Ponta Grossa. Então, é uma pessoa que tem uma inserção muito grande no campo político, no campo cultural em Ponta Grossa nesse momento. E por conta disso, ele é um inovador. Em 1915, ele vai para a frente de batalha na Guerra do Contestado. Isso é uma coisa bem importante e muito incomum para o momento. Com certeza. Eu sempre comparo o Hugo, essa história do Contestado, àquilo que o Euclides da Cunha faz com relação a Canudos, que é um jornalista. O Euclides vai servir como se fosse um jornalista nesse momento, não é de formação, mas ele acaba fazendo isso. Ele vai até a frente de batalha e registra o que acontece lá, e depois Os Sertões, que é um livro fundamental da literatura brasileira, nasce dessa experiência do Euclides.
O Hugo fez a mesma coisa, né? Não escreveu um livro depois a respeito do contestado, mas ele tem essa coisa do jornalista que vai cobrir um fato que é importante. Então, em razão dessa relevância do Hugo Reis, a gente resolveu fazer uma exposição homenageando o Hugo e homenageando a própria imprensa, porque a história da imprensa passa, em Ponta Grossa passa pela figura do Hugo Reis. Bacana. Além das exposições, o que o museu ainda traz, assim, com relação à história de Ponta Grossa, região, né? O que as pessoas vão encontrar quando visitarem o museu? Bem, veja, nós temos um acervo, uma reserva técnica muito grande que nos possibilita ofertar uma série de exposições de maneira mais rápida, mais ágil para a população. E os acervos documentais, o Rafael, nosso diretor de acervo, nós temos um grande corpo documental formado por jornais, inclusive o Diário dos Campos está lá conosco, fotografias negativas, documentos institucionais, documentos pessoais. Então, o museu ele é não só um lugar de lazer, mas ele também é um lugar de produção de conhecimento, de produção de ciência. Essa é uma característica. Nós somos um museu universitário. O museu só existe porque ele está vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa. E é importante dizer que essa reformulação que a gente faz agora no museu, ela responde uma demanda que vem da própria reitoria, na gestão do professor Miguel Sanches Neto. Quando nós assumimos o museu, nós assumimos com esse compromisso, até a pedido do professor Miguel, de reestruturar o conceito do museu. Então, a presença do museu em nossa cidade é importante por essas duas coisas, tanto pela questão da visitação, do lazer das pessoas, quanto por aquilo que a gente oferece aos pesquisadores que estudam Ponta Grossa e os Campos Gerais. E como disse antes, Luana, além disso, nós vamos, a partir de agora, ter uma programação extensa, com atividades culturais em diversas áreas. A literatura, a música. O museu quer ser esse espaço que comporta práticas culturais locais. Então, essa é a nossa proposta. A reabertura acontece agora, nessa sexta-feira, dia 12, às 19 horas, né? Dia 12 às 19 horas, as pessoas estão convidadas, não há necessidade de pagar ingresso, o museu é sempre entrada franca. A partir do dia 12 às 19 horas, reabrimos o museu. E ele funcionará como? É de segunda a sexta, segunda a sábado? Como que vai funcionar? A gente funciona de terça a sábado. A abertura é na sexta-feira, agora dia 12, às 19 horas. E na parte da manhã vai acontecer uma cerimônia especial para os servidores, para os agentes da universidade, sobretudo pela participação de diferentes setores da universidade dentro dessa reelaboração do museu. Então isso é legal poder falar, que a reelaboração do museu não é só da diretoria, não é só da equipe técnica do museu, é também dessa equipe, mas de amplos setores da universidade, que é algo que nunca tinha acontecido em relação, sobretudo, ao Museu Campos Gerais. Então a gente tem várias pró-reitorias que trabalharam junto. Por exemplo, a gente está montando uma exposição, terminando agora, que a gente vai apresentar da história da saúde em Ponta Grossa, que é uma forma de contribuir com uma tradição, né, na história local aqui. Envolvendo a farmácia, envolvendo o consultório odontológico, ampliando essa ideia de saúde, portanto, os diferentes ofícios que estão aí inseridos. É uma contribuição para a história local e a gente só consegue fazer esse trabalho também pela colaboração de diferentes setores do conhecimento, por assim dizer. Um outro acervo em exposição a partir de sexta-feira do crítico literário Wilson Martins, importante para a história da literatura, importante para a história do jornalismo, também da imprensa, pela atuação. Trabalhou no Diário dos Campos na década de 30. Isso, mais uma ligação com a história do Diário dos Campos. E também estamos começando dentro dessa programação que o Newton se refere com os cursos. Na última sexta-feira a gente iniciou o primeiro curso de formação de uma série de cursos que vem sendo desenvolvidos dentro das ações educativas do museu. São cursos de formação técnica, de qualificação de quadros para trabalhar com acervos e com dispositivos de memória, mas também são cursos de interesse mais geral. Esse curso que foi sexta, sábado e domingo envolveu acervos fotográficos, que é uma demanda de trabalho na região, nas casas de memória e afins. Bacana. E só relembrando, esses cursos são todos gratuitos? Todos os cursos são gratuitos, assim como a visitação ao museu é gratuita.
É legal enfatizar porque é algo que as pessoas sempre ligam no museu perguntando ou passam lá na frente e perguntam quanto que é um ingresso. Não tem ingresso, é um museu público, gratuito, dentro de uma universidade pública, e isso acho que é importante frisar. E questão da visitação de escolas, tem que fazer agendamento, como que funciona? Isso, assim que passar essa fase da abertura do museu, vai ser iniciada essa escala, digamos assim, para a visitação de escolas, que é muito do nosso interesse também, nesse sentido de difusão cultural, de socialização, de conhecimento, conseguir transmitir um pouco desse conhecimento para formação de escolas públicas e outros públicos interessados. Então é quando começa a atividade de mediação, que também deve envolver estagiários. A gente está contando com vários estagiários. Então as exposições, o espaço o museu, ele também começa a servir de aprendizado para quem está numa graduação, com oportunidade de trabalhar num espaço diferenciado, seja promovendo atividades culturais, seja auxiliando na própria montagem de exposições ou no trabalho mais direto com acervos. Isso também é geração de conhecimento e geração de pesquisa. Com certeza. Fica aí então, pessoal, o convite para você ir lá visitar. Caso você já conheça, vai lá revisitar então o museu, a readequação dele, como ele ficou. Fica aí o convite, a entrada é gratuita a partir do dia 12 agora às 19 horas. A gente agradece a participação do Newton C, do professor Rafael, que esteve aqui conosco. A gente está sempre à disposição aí para contar as novidades do museu. Nós aqui agradecemos o espaço, esperamos a comunidade pontagrossense lá. O museu é aberto a todas as pessoas, isso é uma coisa importante. A gente quer ter essa cara da democratização do museu mesmo, né? Qualquer pessoa pode ter acesso ao museu, é cultura, é conhecimento, é isso que nós vamos ofertar.